Olha aqui, ó, o Presuntinho estava lá, o Presuntinho falou com os jogadores, o Presuntinho assistiu o jogo, de dentro do campo, estava ele e o Negrete estavam dentro do campo, e ele tem a impressão de quem está vivendo esse sonho. Presuntinho, por favor, fale do jogo, do baile de ontem do Flamengo. Cara, achei que o protagonista da partida foi o Felipe Luiz. A história do dia foi sobre ele, porque o Flamengo começou muito mal para mim por um erro dele, de colocar o Varela e o Ortiz no banco. Enfraqueceu muito a saída de bola, deixou o time desequilibrado. Mas ele ajustou para o segundo tempo. A mudança do Bruno para o lugar do Arrascaeta trouxe exatamente o que o Flamengo precisava, aquela profundidade, presença de área. E assim surgiram os 2 gols, que os dois gols são muito parecidos. E aí o terceiro, estrela do menino, né? Vamos ver um garoto brilhando. O garoto entrou, marcou com 1 minuto em campo. Grande vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo foi melhor na partida como um todo, apesar de no primeiro tempo ter dado muito espaço, ter sido ineficaz e tal, mas grande partida do Flamengo. E para quem fala em nível de enfrentamento, hein, Alê? Seu nível de enfrentamento tá onde, Alê? Seu nível de enfrentamento tá onde, Alê? Pô, Ale, deixa eu te defender. Por favor. É o seguinte, cara, que gênio foi esse cara aí que teve a ideia desse Mundial de Clubes. Mas, assim, botou tanto tempero, porque ele pegou os melhores times da Europa, botou aqui todo mundo cansado, com aquele momento ali deles já de missão cumprida, né, um pouco menos motivados, e pega os sul-americanos e mandam com tudo para lá, bota num clima que favorece um pouco mais os sul-americanos. Então, assim, eu acho que ele deu uma equilibrada com o projeto do campeonato e os sul-americanos estão indo muito bem. Eu estou muito surpreso com o resultado dos brasileiros. Fiquei impressionado com o Flamengo ontem, não só com a vitória, mas, assim, tudo que o Felipe tentou fazer deu certo. Fiquei muito impressionado e, assim, fico feliz por ver o futebol brasileiro se dando tão bem. Ô, Ale, num ciclo de 4, o futebol é dividido em ciclos de 4 anos. A cada 4 anos um novo ciclo começa. Futebol. É isso o futebol. Isso. No ciclo de 4 anos, no meio do ano, os europeus jogam a Copa do Mundo num ano, a Eurocopa no outro ano e o Mundial agora também. Então, eles na Copa do Mundo não estão afim. Na Copa do Mundo não tem capacidade física. Na Eurocopa não estão afim. Na Eurocopa não tem capacidade física. Isso aí é invenção para menosprezar a conquista dos brasileiros. E a gente não pode ficar fazendo isso, não. Porque todo mundo levantou a bandeira de que os brasileiros não vão aguentar. Ninguém falava disso do problema físico. Antes de acontecer, estava todo mundo falando, não, os brasileiros não vão aguentar, os brasileiros vão apanhar de todo mundo. Quanto o Benfica a gente não dá jogo, quanto o Porto a gente não dá jogo. Porto que nem time tem praticamente, Benfica que nem time tem. Não vai dar jogo, não vai dar jogo. Aí quando ganha, começam essas desculpas. Mas quem é que estava a dizer isso? Brasileiros. Quando ganham, começam essas desculpas. Não, mas que bom. Vocês não estavam a ouvir os europeus a falar isso, não? Que bom que provou o contrário. Não, pela primeira vez vi um brasileiro a ser coerente. Aqui o nosso Roberto Leal a trazer factos, realidade. Agora, o Presuntinho está a dizer que toda a gente dizia que o Benfica ia atropelar. Eu não ouvi ninguém aqui. Eu próprio neste programa disse que achava que o Benfica não ia passar para a segunda fase. E vocês, o Boca está aí, está uma vergonha. E eu disse, não, talvez seja só o Boca e o Bayern a passar. Só para constar o seguinte, cara, tá sendo uma surpresa para mim, tá? Eu não imaginava que os brasileiros fossem conseguir sair tão bem. É uma grande e grata surpresa o resultado que o futebol brasileiro tem alcançado lá, e especialmente os treinadores brasileiros. Isso é o que mais tem chamado a minha atenção, porque eu realmente não esperava que essa turma estivesse tão preparada para montar os times para enfrentar um futebol diferente do que eles enfrentam aqui o ano todo. Só tem 2, treinador brasileiro só tem 2, né? O Renato e o Felipe, né? E os dois surpreenderam muito positivamente. Outra mentira que o Presuntinho disse, que os europeus jogam europeu, a Eurocopa num ano e a seguir o Mundial, é treta, porque o Mundial é de 4 em 4 anos e a Eurocopa também é de 4 em 4 anos. Então, exatamente o que eu falei. Num ciclo de 4 anos, você joga a Eurocopa em um ano, a Copa do Mundo em outro ano e o Mundial em outro ano. Isso. Só um ano. Então, mas há um ano de intervalo entre não, as competições. Não, eu falei que é seguido. Eu falei que em 4 anos, em 3 anos tem torneio no meio do ano.
Ô, Portuga, por que como que a Europa vê esse campeonato mundial? O Brasil quer sediar a próxima edição, tem um movimento já, que os europeus não querem vir mais. Porque, evidentemente, a FIFA, ela mira a Liga dos Campeões, ela quer meter a mão na Liga dos Campeões. É isso que ela quer. E aí o resto aí vai cumprindo tabela ali. Olha lá, o Brasil pode sediar. Como é que os europeus vê essa bagaça? Qual é a tua avaliação a respeito de tudo isso que está acontecendo? Em relação aos portugueses, eu acho que estamos a achar meio uma vergonha. Os times portugueses, a prestação está a ser um pouco vergonhosa. Achávamos que ia ser melhor, óbvio. Queríamos que fosse melhor. Enquanto os outros países, eu não faço ideia. Mas que se dá importância ao Mundial de Clubes, eu acho que se dá. Pelo menos ninguém ia dizer, eu não quero que o Porto ganhe o Mundial, ou não quero que o Benfica ganhe. Portanto, eu acho que há importância. Ainda por cima, é a única competição neste verão a disputar. Não há Eurocopa, não há Mundial. Então, isto era uma grande oportunidade para os times europeus terem mais um título. E, quem sabe, jogadores como o Pedro Neto, que ontem arrebentou a equipa do Flamengo, apesar do Flamengo ter sido melhor. Mas o Pedro Neto, sendo português, demonstrou que é dos melhores do mundo. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes. Este Mundial de Clubes seria uma oportunidade deles, depois no final do ano, estarem ali no top 10 do The Best. Tá, eu não entendi. Ô, Portuga, você toparia que a Guiana brasileira fosse anexada ao nosso território para Portugal poder começar a disputar título? Copa do Mundo, essas coisas. Neste momento é melhor a Guiana continuar independente do Brasil, que assim tem mais probabilidade de vencer do que ser anexado ao Brasil. O Presunto, uma pergunta importante. Você está vendo os times de perto aí. Você acha os brasileiros chegaram voando? Aliás, você pode dizer tranquilamente que algumas partidas, talvez o Palmeiras e Porto, Fluminense e Borussia, Flamengo e Chelsea, foi a melhor apresentação desses times no ano, ok? No ano inteiro, levando em consideração tudo que eles jogaram nesse ano. O Botafogo, evidentemente, contra o Paris Saint-Germain, a melhor partida do ano desses times. Você avalia que os europeus chegam em que nível? 100%? Eles estão 100% na temporada, eles estão 50%, eles estão 30%, porque os brasileiros, a gente tem a impressão que está 100% fazendo os seus melhores jogos do ano. E os europeus? Pessoal, vou dar tchau aqui, que a médica passou aqui, viu? Tchau, abraço. Tchau, as melhoras. A médica é do Job, a enfermeira é do Punk. A médica é bastante nova, mas ela vai dar um veredito aqui. É pica. Não. O Ale. Abraço, pessoal. Bela pergunta, hein, Presunto? Tchau. É com Deus aí. Pra mim tá todo mundo 100%, cara. Tá todo mundo jogando pra ganhar, Ale. Ninguém entra em campo pra não ganhar, não, cara. Todo mundo entra pra ganhar. Eu acho que os brasileiros podem estar dando mais que 100%, né? Podem estar se desdobrando, se dedicando, se entregando mais, correndo mais. E aí você se prepara para o jogo em específico. O Botafogo montou um esquema que o Botafogo nunca usou para jogar contra o Paris Saint-Germain. E é assim que se ganha a partida, cara. E tá tudo bem. Mas eu acho que... O Flamengo não abriu mão das suas convicções e jogou como achou que deveria jogar. Eu acho que na medida, Lê, até fazendo um adendo em relação a ontem, na medida em que a gente está entrando no verão aqui nos Estados Unidos, né? Nos primeiros jogos, aqui tava chovendo, o clima gostosinho. Agora tá muito quente. Ontem tava fazendo aqui, uns 40 graus no jogo, né? Mas se for para copiar meu comentário, Presunto... Então, aí você tem de dar razão a que os europeus não estão habituados. Então, esse é um ponto que eu quero colocar. Que essa questão climática, na medida em que a gente está entrando no verão aqui nos Estados Unidos, vira uma arma pra gente. Porque o calor que fez ontem tava muito quente. Pode ver que eu tô todo queimado. Tava muito quente. Olha Isso só. é uma arma pra gente. Faz parte. Faz parte. As Copas do Mundo são condicionadas à geografia da sede. Também, né, Presunto? Presunto, eu acho que a pergunta do Ale encontra a resposta claríssima, indiscutível, no Paris Saint-Germain contra o Atlético de Madrid. O time assim entrou voando, metendo gol, jogando com tudo, não tem ninguém brincando aí não. Perderam para o Flamengo e para o Botafogo, querendo muito e tentando jogar a bola, e não conseguiram.
Não, O Luiz Henrique, o- então, inclusive o Luiz Henrique na coletiva dele falou, ele em nenhum Falou momento falou isso. de questão. É, Em nenhum momento ele exatamente. falou de estamos cansados, em nenhum momento ele falou de gramado, em nenhum momento ele falou de não tempo perguntei, de não. Luiz pré-temporada. Henrique, meu amigo. Luiz Henrique não tá Ele na live. Eu tô colocou, perguntando pra o você. Botafogo é a melhor defesa que a gente enfrentou na Ô, temporada. Vovozinho, presta atenção, que o Presuntinho não conseguiu responder. Você concorda que as melhores apresentações do ano, e até a gente botou um chat aqui, que se os times jogassem assim o Campeonato Brasileiro é de outro nível. Mas a melhor apresentação do Palmeiras no ano foi contra o Porto, a melhor apresentação do Flamengo no ano foi contra o Chelsea, a melhor apresentação do Botafogo foi contra o Paris Saint-Germain, a melhor apresentação do Fluminense foi contra o Borussia, e talvez não seja a melhor apresentação. O Paris Saint-Germain jogou melhor contra a Internacional do que jogou. Você acha que os brasileiros chegam em 100%, os europeus chegam em que nível? É final de temporada na Europa, né? Final de temporada, a gente tá falando sobre uma condição climática complicada. Então, tudo isso, eu acho que iguala os jogos. A exceção de Portugal, que o futebol é fraco mesmo. Aí não tem como. Você pega um monte de cara perna de pau aqui no Brasil e vai jogar em Portugal. O cara que não serve no Brasil, ele vai para Portugal. É raro o cara que vai para Portugal porque ele está se destacando. O cara que se destaca aqui vai para Liga Grande. A exceção de Benfica e Porto, que são fracos, e o Portuga tem que enfiar a língua na orelha. Onde é que teve o Hulk? Onde é que teve o Di Maria? Onde é que teve o Enzo Pérez? Onde é que Quando teve... o Hulk começou a jogar bola, o Chelsea queria. Quando o Hulk começou a jogar bola, o Zenit comprou. A Rússia é uma liga melhor que a Liga de Portugal. Então, mas eles vieram primeiro para Portugal, não é? É melhor que a de Portugal. Vieram primeiro para Portugal. O Sauditão é melhor que Portugal. Não, mas Portugal é meio que Portugal é meio que um país de transição. Os caras vão para aí para depois ir para um país grande. Vai um monte de perna de pau para Portugal. O Evandro Celeste foi jogar em Portugal. Mas isso é culpa dos vossos empresários brasileiros que, no meio de um bom ou de dois bons, trazem 8 pernas de paus do Brasil e dizem que são melhor que os portugueses. Mas são melhores que os portugueses. Isso é que enfraquece o futebol português, caralho. Quantas Copas você já ganhou? Isso é que enfraquece o futebol português. Quantas Copas você já ganhou? Quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Eu tenho 5, você não ganhou nenhuma. Quantos habitantes tem o Brasil? Mas aí quantos milhões de habitantes tem o Uruguai? Você ganhou uma Copa, a Espanha tem menos habitantes que o Brasil, já ganhou Copa. Tá bem, quantas vezes? Quantas vezes? Vocês são uma vergonha no futebol. Façam o negócio de vocês é atletismo. O número de campeões do mundo. Você não entende de futebol. O maior jogador de Portugal não tem um gol em mata-mata, uma assistência em mata-mata. Jogou 5 Copas e não fez um gol em mata-mata. Pois não, mas espetou não sei quantos gols contra o Brasil e eliminou o Brasil de Pelé em 1966. Toma, Eusébio da Silva Ferreira. É o Eusébio da Silva Ferreira. Olha aqui, ó, Tite Malvadão. O Marcelão, ele fez uma provocação. O Eusébio não engraxa a chuteira do Leandro Eusébio. Cala essa tua boca, código de barra. Filtro de barro. Eu não sei se você tá aí ainda, só estou vendo uma luz, eu não sei se já te levaram. Mas parabéns pela emoção. Isso, olha aqui. Isso, olha. No Globo Esporte, talvez você não entrasse, mas aqui a gente entra. Essa casa é de época, não. Quem que você vai iludir e vai levar no podrão hoje? Em que lugar o Flamengo, temporada completa, e mesmo as condições... Cala essa boca! Que lugar o Flamengo ficaria na Premier League, por favor? Cara, eu não sei qual lugar, não sei qual a preparação física na Inglaterra. Então não responde, meu amigo. Nós estamos aqui para você fazer um exercício de testologia. Que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Dá para brigar pela Champions. O Flamengo tem elenco para isso. O Flamengo brigaria pelo título. Ele não vai responder, não, porque é meu irmão mais novo, mas eu vou responder. O Flamengo brigaria pelo título da Premier League. Cara, o Flamengo... Ô, Ale, deixa eu corrigir um negócio a vocês. Eu acho um pouco injusto o que vocês até fizeram aí, a comparativo. Eles estão no final de temporada. Desculpa, cara. Ano passado, quando o Botafogo fez um jogo no domingo, e na terça já tinha que estar lá no Catar para fazer um jogo decisivo 3-0 Pachuca. Ninguém falou. Em vergonha. Toda a gente falou. Entendeu? Pô, não tem como comparar isso. O brasileiro, todo final de ano, pega final de temporada, os caras no meio de temporada voando lá na Europa. Então não tem como fazer esse comparativo. Ele tá que a gente sempre passou aqui. Entendeu? Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta, Thiagão. Olha, estou a tomar um gin dedicado ao presunto. Olha aqui, ó. Tite Malvadão. Que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Você tem uma resposta? Ou você vai imitar o que a vovózona falou, porque você não tem personalidade, embora tenha muita testa?
Eu acho que o Flamengo brigaria pela Champions. Se bobear, espetaria um título ali. Porque o time do Flamengo é muito bom mesmo, muito bom. Roberto Leal, Gugu Liberato. Que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Eu acho que o Flamengo ficaria entre os 5. Entre os 5 primeiros. Ok. Visconde do Sabugo Irritado. Que lugar o Flamengo ficaria no campeonato inglês? Disputar a Champions seria muito difícil porque nem a Libertadores vence. Mas eu concordo com o Roberto Leal. Top 5, num ano bom. E o Benfica e o Porto, Portuga? Na Premier League. É. Cairiam, irmão. Top Cairiam. 10, top Estariam 10, jogando top a 10. Championship, a segunda divisão. Cara, alguma realidade. Eu estou a dizer que o Benfica e Porto ficariam no top 10. Eu não sou caseiro dos times portugueses, eu sei o que é que eles valem. Agora vocês é que Nada, desmerecem vale nada. completamente o futebol português. Houve um cara que ontem estava a tentar bater boca comigo a dizer: Portuga, quantos times europeus, quantos times portugueses já venceram a Champions? Já sabe quantos times brasileiros venceu a Libertadores? Não compara dinheiro, não compara países adversários, não compara times dos países adversários e O quer Brasil mandar ganharia essa. mais Champions League do que Portugal. Hoje, qualquer time Talvez. brasileiro jogando a Champions League, nós ganharíamos mais vezes a Champions League do que a Guiana brasileira. Talvez. O código de barra. Que lugar o Mengão, o seu Mengão do coração, ficaria no campeonato inglês? Cara, eu acho que Flamengo, Liverpool e City. Os três iam brigar por título todo ano. Flamengo é melhor que o Arsenal, por exemplo. E não é pouco melhor, não, tá? Sim. Sim, é É melhor. palmada no bumbum. É palmada. Se pegar o Arsenal, não é palmada. Olha, eu